Quem estudou um pouco história do século XVI sabe que, na época, a Igreja Católica Romana dominava e existia um status básico na sociedade na época, que era você ser batizado na Igreja Católica. E quem era batizado, qual era a consequência? Então, era salvo. Fazia parte da igreja oficial e, portanto, fazia parte da comunidade daqueles que foram salvos. Aí João Calvino, que foi um dos reformadores, ele se levantou e pensou da seguinte forma, com base, é claro, na palavra de Deus. Ele falou assim: na verdade, o que eu vejo na Bíblia é que existem duas igrejas. Existe uma igreja visível, que é essa que a gente vê, que está nas estatísticas, é essa igreja que está no hall de membros, e aí você soma todos os halls de membros de todas as igrejas cristãs no mundo, e você fala, opa, essa é a igreja cristã no mundo, a igreja universal, né? No sentido de, no universo todo, essa igreja aí é a igreja visível, ela é contável, você consegue contar o número de membros dela, estatística. Mas ele falou assim, mas essa não é necessariamente a conta que Deus faz. E aí Calvino ousou dizer isso no século XVI. Ele falou assim, aos olhos de Deus, tem gente que pode fazer parte de uma comunidade dessas, estar arrolado como membro e não ser igreja de verdade, e não ser cristão de verdade. E tem gente também que pode não estar arrolado, mas ser eleito, ser predestinado, ser escolhido por Deus. Um dia ele vai ter esse encontro. Um dia o Senhor vai chamar ele. E só o Senhor então sabe quem de fato é salvo. E Jesus foi muito claro com a gente, dizendo assim, olha, vocês sabem que no meio de vocês, o joio, que era uma erva ruim, daninha, que crescia junto com o trigo, era muito parecido com o trigo. E aí Jesus falou assim, olha, embora vocês saibam que existam ervas daninhas crescendo dentro da igreja, existam pessoas que não têm compromisso com o verdadeiro e simples e puro evangelho de Jesus, vocês não podem arrancar essas pessoas, porque vocês não têm discernimento de quem de fato é salvo e quem não é salvo, de quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo, vocês não têm essa autoridade. Então, Jesus falou sobre isso. E a igreja está aqui, então, para fazer o quê? Para pregar de tal forma que o maior número de pessoas chamadas por Deus, eleitas, predestinadas à salvação, encontrem o Senhor e se reconciliem com Ele. Mas só Ele sabe daqueles que aceitaram esse apelo, que de fato passaram por um novo nascimento, que de fato são trigo e não são joio. Mas a nossa missão, é claro, é pregar para o trigo, é pregar para gente que ou já nasceu de novo, ou Deus quer chamar ao novo nascimento. Então a nossa meta não é o maior número de adesões à nossa comunidade, a nossa maior meta é o maior número possível de conversões, de pessoas que não simplesmente adiram, né, passem a fazer parte do corpo do hall de membros, mas de pessoas que têm uma experiência real, transformadora e poderosa com Deus vivo, gente. Aquela experiência que a gente chama de novo nascimento, não é? E esse texto que a gente vai ler aqui agora é um texto que fala especificamente sobre esse tema, sobre nascer de novo, sobre ser regenerado, nascer de novo. E como eu acabei de falar, Jesus falou assim, não fiquem julgando quem nasceu e quem não nasceu, vocês não têm autorização para isso. Então, para que a gente precisa parar e pensar sobre isso? É para pensar em si próprio. Se é possível que haja pessoas aqui que participem da igreja apenas visível e ainda não participem da igreja real aos olhos de Deus, é preciso que cada um de nós faça uma sondagem. É preciso que cada um de nós pare e pense, cara, eu realmente estou vivendo uma experiência com Deus? Eu posso dizer que eu com certeza estou salvo, porque a minha relação com Deus é tão real, é tão poderosa, é tão transformadora, que eu posso dizer que eu tenho plena convicção da minha salvação?
do meu novo nascimento? A partir dos frutos. Então, quais são os critérios? Esse texto vai dar alguns critérios para a gente refletir nesse aspecto do Evangelho. Diz assim, João 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então Nicodemos, diz o texto que ele era um líder entre os fariseus, entre os judeus. Então, uma liderança que pressupõe-se que fosse espiritual. Se esperava de Nicodemos que ele tivesse não apenas uma visão racionalista, materialista, existencialista, mas que ele tivesse discernimento espiritual como um homem que conhecia a palavra de um Deus que já tinha feito muita coisa tremenda e sobrenatural. Se esperava de um mestre da lei que ele tivesse esse feeling, essa sensibilidade espiritual para as coisas de Deus. E o que Nicodemos revela é uma mente altamente racionalista que não consegue discernir um ensino tão simples. E Jesus então fala assim: olha, vocês conhecem um nascimento do ser humano, que é o nascimento da carne. Todo mundo passa por esse nascimento. Mas tem um outro tipo de nascimento. Tem um novo nascimento. E esse nascimento é o nascimento do Espírito. E aqueles que são batizados com água estão sendo batizados como sinal desse segundo nascimento. É bem simples a lógica. Mas é preciso uma mente espiritual, uma percepção espiritual da realidade, para se entender, para se assimilar o que é essa proposta de Jesus. E Nicodemos não tinha. Se Jesus falasse assim: olha, você tem que obedecer a lei para ser salvo, ele falava: tudo bem, agora eu entendi. Mas ele falou: não, você precisa nascer de novo. É mais do que obedecer. É algo muito mais radical. E aí ele estava muito tomado desse racionalismo para entender isso. E aí, gente, a gente precisa parar e pensar no seguinte: a igreja é um lugar muito agradável. Tem muitas razões para a gente frequentar a igreja. A igreja é um lugar de calor humano, é um lugar de acolhimento, é um lugar que tem amizades sinceras, que tem programas sociais legais, é um lugar onde eu posso fazer o bem, onde eu posso me sentir bem, não é? Tem muitos atrativos na comunidade eclesiástica. Mas todas essas coisas são boas, foram criadas por Deus, mas não são o fim de a gente estar aqui. O fim de a gente estar aqui é a gente celebrar esse novo nascimento e chamar pessoas a que tenham essa experiência de nascerem de novo.
Não é a gente sair por aí falando assim, olha como a gente nasceu da carne, está vendo a vida humana como ela é boa, vamos viver a vida humana aqui que ela é muito boa, vamos celebrar a nossa vida social. Não, não é isso. Não, gente, olha só, tudo isso foi criado por Deus, é bom, mas existe algo mais sublime, existe algo transcendente, e esse algo transcendente que vai além do que os nossos olhos veem, é uma experiência real com o nosso Deus que criou a gente e que enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, porque todos nós estamos mortos espiritualmente por natureza, por nascimento, e precisamos passar por esse novo nascimento. E aí, gente, existem algumas características de quem nasceu de novo e características de quem não nasceu de novo. Às vezes a gente fica pensando assim, cara, a gente está tendo que ensinar mesmo a respeito disso? Por que é que a gente às vezes tem que voltar em temas tão fundamentais, tão básicos, para falar que a grama é verde? E a única explicação para algumas pessoas resistirem ao ensino da palavra de Deus em relação a alguns temas, é o fato de que essas pessoas não nasceram de novo, não é falta de instrução. Por outro lado, se a pessoa de fato nasceu de novo, não precisa nem que alguém pregue, porque o próprio Espírito Santo que está habitando o coração dela, vai dar a ela discernimento das coisas espirituais. E muito antes que alguém pregue, ela já se quebranta e já se arrepende. Então, muitas vezes, a gente tem que sondar o nosso coração para saber, será que eu sou esse cara que está passando anos na igreja sem nunca ter uma experiência real? Será que eu sou esse Nicodemos? Será que eu estou convencido da verdade do Evangelho, mas eu ainda não me converti a ela? E aí Nicodemos tipifica então esse não regenerado. Segundo o texto, então, olha só, no verso 1, o texto diz que o não regenerado pode ser um crente professo e profundo conhecedor da Bíblia. Nicodemos era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. De modo que o simples fato de crer em Deus não faz de mim e de você um cristão de verdade. Vocês querem uma base para isso? Tiago, capítulo 2, verso 19. Ele fala assim, você crê que existe apenas um Deus? Você faz bem, porque até os demônios creem, e ainda mais do que crer, eles tremem diante dessa verdade. Se o simples fato de crer fizesse um cristão de verdade, então até os demônios seriam crentes de verdade, seriam cristãos. E eles tremem. Tem gente que diz que crê e não treme, não tem temor nenhum a Deus. E os demônios têm temor. Então, o crente pode ser um crente professo, conhecedor da Bíblia, conhecedor do Evangelho, convencido de que é verdade, mas não convertido a ela. Mas não aplica essa verdade à sua própria vida. E a gente precisa parar e pensar sobre isso. Então, frequentar a igreja e crer em Jesus não evidenciam um novo nascimento. É uma coisa boa, mas não evidencia um novo nascimento. A gente tem que parar e pensar além. Outra coisa, o não regenerado, ele tem uma mente meramente racional. Como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode voltar segunda vez para o ventre da sua mãe. Jesus, que confusão é essa que você está fazendo na cabeça desse pessoal? Uma mente puramente racionalista. Então, o que acontece com Nicodemos é o que acontece com muita gente. Não sei se você já entrou em conversa com pessoas que ficam querendo questionar a fé, e é sempre assim, com argumentos racionais, do tipo, não, fisicamente falando é impossível o Mar Vermelho ter se aberto. Não, é impossível Jonas ter ficado dentro da barriga de um peixe. E assim, com muitos argumentos, e tem gente até que perde tempo tentando fazer argumentações racionais. Veja bem, a nossa defesa não é que o Evangelho não seja racional, mas é que o próprio apóstolo Paulo adverte a gente a não entrar em discussões fúteis que não levam a lugar nenhum sobre teologia. Porque alguém que nasceu de novo não precisa ser convencido de que esses fatos que estão na Bíblia foram científicos. Não precisa.
Então, quem está tentando se convencer desses fatos? Quem não nasceu de novo. Quem tem o coração fechado para crer. Não, eu não acredito nos milagres de Jesus. Claro que não, você não nasceu do Espírito. Você não tem o Espírito Santo, sua mente é puramente racional. Você limitou o homem criado por Deus, um ser com emoções, um ser com fé, um ser com uma capacidade de transcender a mera materialidade, mas você resolveu se prender à materialidade porque uma dúzia de cientistas do século passado e retrasado disseram que se você não consegue comprovar as coisas materialmente, você é burro. E Nicodemos era dessa escola. Só que Deus não limita a criação dele à mera racionalidade. Deus é um Deus transcendente. E o que os milagres de Jesus provam é exatamente essa transcendência dele. Eu estou aqui para dar esperança para a humanidade, não com soluções palpáveis, mas soluções que transcendem. Vocês não estão aqui para serem vencedores neste mundo. O conceito é outro. Vocês estão aqui para serem mais que vencedores. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que a vitória que o mundo oferece. Tem que ser mais do que o primeiro lugar no pódio. Tem que ser algo além. E esse além é a eternidade. A gente foi criado para ela. E a gente não vai encontrar esse algo além até a gente estar com Deus em glória eternamente. E aí Jesus começa a trabalhar o coração de Nicodemos. Olha, tem que nascer do Espírito. Como assim? Jesus, por que você não fala que para eu ser salvo eu preciso obedecer os mandamentos? Simplifica para mim. Jesus, não adianta só obedecer. Tem gente que obedece e não nasceu do Espírito. Entendem? Agora, veja bem, parece que isso é uma coisa nova que Jesus trouxe, né? Mas olha o que o profeta Ezequiel disse a respeito do que Jesus faria. Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. A promessa de Deus lá em Ezequiel, 700 anos antes, era assim: eu vou dar a eles um coração não dividido, não incoerente, não dúbio, mas um coração de verdade, e eu vou pôr o meu espírito dentro deles. Cadê a formação acadêmica de Nicodemos? Ele não lembrou desse texto de Ezequiel, um profeta tão importante? Ele não lembrou da promessa de que o Espírito Santo viria e habitaria? É uma característica do não regenerado, ele é pura racionalidade. E aí, gente, não adianta bater boca, não adianta, é perda de tempo. Ora por ele, dá um bom testemunho, no tempo certo. Se o Espírito Santo quiser, se Deus vocacionar ele vai se abrir, ele vai querer que você pregue para ele. Mas se não, essa obra não pode ser feita por homens, por mim e por você. A terceira característica aqui do não regenerado é que ele é capaz de resistir à conversão. No verso 11, Jesus fala assim: falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. O não regenerado não aceita esse papo de igreja, papo de Jesus. Pô, para com esse negócio de ficar tudo Jesus, Jesus, Bíblia. Às vezes tem gente que pensa assim: pô, eu não consigo trazer meus amigos para a igreja, não consigo convencer meu primo, meu irmão, meu pai, minha mãe, seja lá quem for. O que está faltando? Não é possível, não é verdade? Ou então a pessoa às vezes até consegue trazer na igreja, aí você fala: agora eu consegui levar na igreja. Aí a pessoa chega na igreja, visita, e aí depois que a pessoa sai daqui, ela fala: não gostei dessa igreja não, o som não é bom, não gostei desse estilo. E pronto, a pessoa não volta mais. E a pessoa fica com aquela consciência assim: pô, eu fiz de tudo, mas, gente, a conversão não é uma coisa que está no nosso controle. Esse é um ponto, tudo bem? E o outro ponto é que ninguém resiste a essa pregação porque o pastor falou alguma coisa indevida no púlpito, porque teve gente olhando torto para mim, porque não me acolheram bem, porque esse cara que é crente errou nesse ou naquele ponto. Ninguém resiste ao evangelho por causa disso.
As pessoas resistem ao Evangelho porque elas têm uma natureza rebelde contra Deus, uma natureza pecaminosa, demoníaca. E essa natureza torna todo ser humano rebelde contra Deus. As pessoas resistem porque elas querem resistir, porque isso está no coração do homem, já nasce em pecado. Então é importante a gente ter esse entendimento. A gente está aqui para ser luz, para fazer diferença, mas não com essa expectativa de que a gente vai controlar o ambiente para salvar pessoas. Nós não vamos. Eu lembro que quando eu me converti, acho que eu já comentei isso aqui, gente, quanta gente errou comigo naquela igreja. Quanto erro sério, quanto erro grave. Teve gente que agiu com falta de amor. Teve gente que dava mau testemunho. Eu olhava e falava, não é possível que é cristão. E eu vindo todo errado do mundão, mas fiquei por quê? Porque eu não queria saber daquilo. Eu via naquele lugar pessoas sérias buscando a Deus e eu me identificava com elas. Eu falava, olha, eu quero me juntar a esse grupo sério, eu quero ser igual a eles. Não importa quem errou comigo, eu não estou ligando para isso, eu estou aqui para buscar Jesus, é dele que eu preciso. Por que eu tive essa atitude? Porque o Espírito Santo veio e me fez nascer do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, nada mais para a gente no caminho, nada mais impede a gente de buscar a Deus, de viver uma relação real com Ele. Então não tenha dúvida nenhuma, se tem alguém que está resistindo a essa pregação, se tem alguém que está resistindo a essa verdade, essa pessoa vai ter que responder diante de Deus. Ela não é uma coitadinha e nem a culpa é sua, porque ninguém se converte por causa da ação humana, as pessoas se convertem pelo poder do Espírito Santo agindo. 1 João 4,2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, citei aqui algumas características de alguém que não nasceu de novo, não é regenerado. Agora vamos para as características positivas, não é? Essas aí que eu preparei para botar no rodapé. O que caracteriza os nascidos do Espírito? Primeiro, nascidos do Espírito veem o reino de Deus. Verso 3, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem gente que tem a ideia de que o reino de Deus é um lugar. O reino de Deus não é um lugar, é mais do que um lugar. O reino de Deus, na pregação de Jesus, é uma condição de vida. Jesus falou assim, o reino de Deus já está em vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus começa quando o Espírito Santo vem sobre nós, habita a nossa vida, o nosso corpo, e passa a fazer a gente viver como cidadãos do reino, imitando o principal cidadão do reino, que é o próprio Jesus, que inaugurou esse reino. E aí, quando isso acontece, a gente consegue ver o reino de Deus. Você consegue ver o que você antes não conseguia ver. E aí ele continua assim no verso 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Entrar nessa realidade em que a minha vida é conduzida pelo Espírito de Deus. Porque o nosso corpo, segundo a palavra de Deus, é santuário de habitação desse Espírito. Alguém pode ter a aparência de vida no corpo, mas não ter comunhão verdadeira. Esse é um dos textos mais sérios de toda a pregação de Jesus, Mateus 7, 21. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então, Jesus pensava muito prático. O que ele está falando é assim, olha, o que define a experiência do reino de Deus não é uma coreografia religiosa de ir à igreja continuamente, de agir
com uma aparência de piedade, com uma aparência de cristianismo, mas é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A visão de Jesus, viver o reino de Deus, viver como alguém que nasceu de novo. Então, em primeiro lugar, ver o reino é algo que só pode ser experimentado por quem faz a vontade de Deus. E aí isso puxa o nosso próximo ponto. Os nascidos do Espírito, em segundo lugar, vivem em profunda submissão ao Espírito. Olha o que ele fala no verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem nasceu do Espírito não é mais senhor de si mesmo. Quem nasceu de novo agora tem um Senhor muito bem definido. Tem o próprio Deus acima de si. Ele trata Deus como Senhor. Para ele, Jesus não foi um profeta bacana, mas ele foi o Senhor da história. Todo o poder e toda a autoridade foram dadas a ele. E aí a relação com Jesus muda toda a minha vida. Se eu sou chamado a ser discípulo dele, ele agora é o meu Senhor, é ele que domina a minha vida, e ele derramou sobre mim no Pentecostes o Espírito Santo, e esse Espírito Santo me dá poder para vencer o poder destrutivo do pecado, então necessariamente eu vou viver uma vida de submissão a ele, porque minha vida não é levada para cá e para lá, por um vento que bate aqui e outro que bate ali, e um amigo que me influencia, e uma série que está fazendo a minha cabeça e me abrindo dessa visão retrógrada bíblica para uma visão mais progressista, mais aberta. Não! Minha visão é definida pelo discernimento que o Espírito Santo me dá a partir dessa visão sólida, absoluta, que Ele mesmo revelou a profetas e apóstolos. E aquele mesmo Evangelho de 2000 anos atrás e aquela mesma profecia de 4000 anos atrás fazem todo sentido para mim hoje, porque o Deus que estava lá não mudou nesses últimos 4000 anos, continua sendo o mesmo Deus. Então quem me leva é Ele, quem me dá tristeza com o meu pecado é Ele, quem me dá alegria em obedecer a Deus, em viver como ovelha e não como lobo, é o Espírito Santo que está habitando em mim, porque eu nasci do Espírito, eu tenho uma nova natureza. As coisas antigas passaram. Mais uma vez, a palavra de ordem é obediência. Ser levado pelo Espírito é obediência. Olha o que João fala lá em 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, a unção, quem não sabe, unção é o derramamento com óleo, que era um símbolo do derramamento do Espírito. Então João usa a palavra unção para se referir ao Espírito, no coração do cristão. E ele fala assim, a unção, a presença do Espírito Santo no coração de vocês, foi dada para que vocês não precisem que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O que João está falando é exatamente aquilo que eu falei no início. Não precisa que ninguém pregue, não. Às vezes a gente vai até perguntar para um discipulador, para um pastor, mas na verdade o Espírito Santo já incomodou. Ele já disse para a gente que está errado. Ele já disse para a gente que precisa mudar. E muitas vezes a gente deve ir a essas pessoas para falar assim, olha, o Espírito está me incomodando porque eu estou vivendo em pecado e eu preciso ser liberto desse pecado. E eu não me conformo com isso. E aí, gente, é importante nessa sondagem a gente parar e pensar, como é que tem sido a minha atitude para com essas pessoas que Ele colocou como autoridade na minha vida? Porque veja bem, se Deus colocou alguém como autoridade espiritual sobre a minha vida, eu estou vivendo em pecado, ou pequei, ou errei, e essa pessoa me repreende, ou mesmo, não é nenhuma liderança às vezes, uma pessoa que está caminhando comigo, na minha célula, no meu discipulado,
e essa pessoa que está caminhando de perto comigo me repreende, e eu rejeito essa repreensão, eu não estou rejeitando a pessoa, eu estou rejeitando a Deus, porque ela está me repreendendo segundo a palavra de Deus. Então, se alguém resiste à repreensão de Deus, esse alguém deve parar e pensar, será que eu nasci de novo? Essa pessoa deve ter dúvida sobre sua salvação. Porque alguém que nasceu de novo, quando alguém chama a sua atenção para alguma coisa que ela esteja errada, a primeira coisa que ela faz é obrigado. Deus te usou na minha vida agora, para que a minha vida não ganhasse um rumo de destruição, de trevas e morte. Então eu louvo a Deus por Ele ter colocado você como um guardião dele na minha vida. Você foi usado como boca de Deus. Quem vai ter maturidade para agradecer assim alguém que repreendeu a si próprio? Alguém que nasceu de novo, alguém que tem o Espírito Santo, alguém que está quebrantado. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Terceiro e último lugar, nascidos do Espírito falam do que vivem e vivem o que falam. Gosto muito desse versículo. Olha o que Jesus disse: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E essa palavra de Jesus, eu gosto demais porque mostra que Jesus não era um teórico da religião. Jesus não era um teólogo dogmático. Jesus era alguém da vida prática, da vida viva. Ele era o verbo vivo. E ele fala assim, olha o que eu estou vivendo. Vocês olhem para nós. Olha só, a gente está falando aqui do que a gente conhece. A gente está falando aqui do que a gente vive. A gente não está falando aqui de uma coisa que a gente especula, como os filósofos gregos dos últimos 500 anos. A gente está falando aqui de uma experiência real de transformação que o reino de Deus trouxe. A gente está falando de um poder que vocês estão vendo ser exercido na cura, na transformação da realidade de pessoas por onde eu passo. Eu estou falando disso, e muitas vezes as pessoas não param para nos ouvir porque elas não estão vendo aquilo que elas tinham que estar vendo em nós. E aí cabe lembrar daquela frase do fruto sagrado, né? O que a gente faz fala muito mais do que só falar. O que a gente faz sempre fala muito mais do que só falar. Tem um filósofo americano que diz o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nossas atitudes sempre falam. Então, aquele ditado que ninguém conhece também, a autoria, né, pregue o evangelho em todo mundo e, se for preciso, use palavras. Então, assim, a gente tem que viver. E se a gente olha para a nossa vida e diz assim, olha, minha vida não está refletindo muito o evangelho, não. Eu estou uma pessoa rasa, uma pessoa que, dependendo do ambiente, é uma pessoa, e em outro ambiente é uma outra pessoa. Quando pisa na igreja, acabou o palavrão, acabou piada obscena, acabou, né, imoralidade. Mas aí lá fora, no ambiente de estudo, de trabalho, é outra história. Aí é outra galera, aí o clima é outro, a vibe é outra. Não pode ser assim. Não importa onde a gente esteja morando, trabalhando, estudando, a gente está ali para exalar o bom perfume de Cristo. A gente está ali para ser exatamente aqueles que nós somos quando a gente pisa aqui dentro. Gente que teme a Deus e sabe que lá naquele escritório, naquele consultório, naquele ambiente de trabalho, a gente está ali para cultuar a Deus com a nossa vida e para pregar o Evangelho com a ética, com o comportamento, com a atitude de temor a Deus, sendo luz no meio das trevas. E Jesus corroborou esse pensamento. Jesus vê uma estreita relação entre a fé que a gente professa e a vida que a gente leva. Por isso ele fala, nós testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, vocês não creram no nosso testemunho. Olha aí, mais uma vez Jesus tratando disso. As pessoas não se convertem, não é porque elas nunca viram milagre, porque o não regenerado ele pode ver milagre na frente dele, que ele não vai se converter, porque o Espírito Santo não atuou e não agiu. Então, gente,
se a gente não for capaz de viver de tal forma que as pessoas se encantem com o Evangelho, isso é sinal de que a gente tem que orar mais. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje, sobre esse texto, é o que eu estou tentando aplicar à minha vida. Isso aqui me confronta muito. E muitas vezes eu fico me questionando, será que eu sou esse cristão que está sendo luz no meio das trevas, que está impactando a vizinhança, que está impactando a família positivamente? E a autocrítica que eu faço é, Senhor, me capacita a ser esse cristão que transpira humildade, que transpira humanidade, que transpira misericórdia, que transpira solidariedade. Para quem as pessoas olham e falam, olha, esse cara só pode imitar Jesus, olha a vida dele. Porque, segundo o Evangelho, a nossa vida tem que refletir Jesus. Porque se isso acontecer, as pessoas vão ficar encantadas, não com a gente, mas com o nosso Deus. E a gente tem que viver, porque foi para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, foi para isso que nós nascemos do Espírito. Aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira, só aceite viver em paz se já tiver certeza da sua salvação. Não aceite viver em paz se você não tem certeza da sua salvação. Veja bem, a palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então a palavra garante para a gente que todos nós temos essa pulga atrás da orelha, que é a seguinte: será que eu sou salvo? Sabe aquela crise do jovem rico? Jesus, eu desde a infância, eu obedeço a lei, eu faço tudo isso, eu dou o dízimo, eu jejuo, mas eu não consigo ter certeza da salvação, estou em conflito com isso. E aí Jesus confronta ele com o pecado dele, e ele dá as costas e vai embora. E o que o Evangelho desafia a gente não é agir igual aquele jovem rico, mas a angústia dele é uma angústia que pode ser que esteja no nosso coração. E como é que a gente resolve essa e tantas outras angústias? Em oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente tem intimidade com Deus e mais a fé se torna uma coisa natural, factível para nós. E aí aquele texto de Romanos 8,16 que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso vai acontecer todo dia. Será que sou salvo? Claro que sou. Estou falando de um Deus que eu me relaciono com Ele, que eu oro com Ele. Só que, às vezes, até chegar nesse ponto de convicção de fé, de salvação, leva um tempo. Leva um tempo de a gente ir para o altar quebrantado, ou até para revelar nossa falta de quebrantamento, falar: Senhor, eu não consigo nem chorar, eu não sinto nem vergonha do meu pecado. Que tipo de cristão que eu sou? Será que eu nasci de novo mesmo? Senhor, se eu nasci de novo, isso está acontecendo, é porque eu não tenho sido zeloso com a minha vida devocional, com a minha intimidade contigo. Eu quero zelar mais por ela. É impossível a gente alcançar essa intimidade, essa certeza, sem uma vida de oração. Então eu tenho plena certeza de que a maior necessidade da igreja hoje é se voltar para a oração, é aprender a orar. Falar para o Senhor com a sinceridade dos discípulos: Senhor, não sabemos orar como convém. E isso começa com esse exercício de chegar aqui todo sábado, 7 horas. Já prepara o coração ali, já se coloca ali no altar: Senhor, que semana foi essa que eu vivi? Que semana foi essa que eu orei tão pouco, que eu me relacionei tão pouco contigo? E aí na segunda-feira você já vai acordar assim: cara, me derramei diante de Deus sábado, estive na igreja ontem, agora é hora de começar uma nova rotina. O Senhor tem que estar presente aqui, dirigindo. Senhor, eu quero o Senhor aqui no dia a dia, porque se o Senhor não tiver 24 horas aqui presente, e eu não estiver sentindo essa tua presença viva, eu de novo vou cair no poço de lama do pecado. De novo, eu vou ser humilhado diante do inimigo da minha alma, vivendo uma vida que joga lama no teu rosto, que envergonha o teu evangelho. Eu não fui chamado a isso. Então,
não descanse, não tenha paz até ter certeza de que você não só é salvo, mas vive intimidade com Deus, porque você nasceu do Espírito. Segunda aplicação, viva como alguém em quem o Espírito Santo habita. Quem nasceu do Espírito não consegue viver mais em paz com o pecado, essa que é a ideia. Se a palavra diz lá em 1 Coríntios 6,19, né, Paulo diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Se Paulo chega a esse radicalismo de dizer que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, então eu tenho que viver como alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Não tem cabimento eu viver uma vida de imoralidade, ter uma língua suja, passar a semana distante de Deus. Eu preciso trazer esse evangelho para a minha vida prática. Eu preciso resolver minhas crises diante do altar do Senhor em intimidade com Ele. E por fim, terceira aplicação, ore e continue orando até ter certeza de que sua vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Quanto mais, olha, estou convertido há 28 anos, quanto mais o tempo passa, mais convicção eu tenho de que sem muita oração não é possível viver a vida cristã, não é possível andar no caminho, não é possível. A nossa rotina tem que ser regada por muita oração. Sabe aquela luta que você está enfrentando? Não tem qualquer chance de vitória sobre ela sem oração, sem você permear suas crises com oração. Sabe aquele pecado que está te escravizando? É essa vida de oração que vai te capacitar a expurgar ele, a jogar ele para fora, a abolir ele da sua vida. Sabe aquela soberba entranhada que faz você ser uma pessoa difícil de relacionamento, e você reconhece até isso? Começa a orar mais. Você vai ver que não vai mais ter espaço para ela. Você vai se tornar uma pessoa tratável, uma pessoa agradável, uma pessoa em quem as pessoas se inspiram. E a sua vida de oração vai abater essa soberba. Seus desequilíbrios vão começar a ser neutralizados, porque você agora está nascido do Espírito, sendo levado pelo sopro do Espírito a uma atitude diferente. Amém? Senhor querido, é isso que nós queremos na nossa vida. Queremos que o Teu Espírito condicione a nossa forma de viver. E eu quero te pedir, Senhor, que se há alguém aqui que ainda não teve uma experiência real, que ainda não tem convicção de que é parte da igreja invisível, a igreja que só o Senhor conhece, se alguém que está aqui hoje, Senhor, não sabe ainda se é joio, se é trigo, não sabe ainda se te conhece de fato, Senhor, dá uma experiência verdadeira, poderosa e transformadora para cada um de nós. Senhor, e aqueles que já têm caminhado contigo, que até têm convicção da salvação, mas que hoje estão enfrentando lutas ferrenhas contra o pecado, que hoje, Senhor, estão enfrentando momentos de vale, de angústia, de luta no seu coração, no seu interior. Senhor, vem tratar, que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo, venha trazer poder para transformar. Venha operar, Pai, em nossas vidas, de forma que não haja nenhuma dúvida, nem em nós, nem nas pessoas que olham para nós, de que nós somos Teus, de que a nossa identidade está muito bem definida em Cristo. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça exalar o Teu bom perfume, onde a gente estiver morando, onde a gente estiver estudando, trabalhando, para que a gente faça diferença na nossa geração, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.